Que alegria estar aqui hoje de novo, né? É a última vez que vocês vão me ver aqui, que vai acabar a nossa participação no Ministério Infantil, volta o pastor. Vocês vão voltar para eles. Então, é o último domingo que vocês vão me aguentar, né, aqui hoje. Mas eu estou muito feliz de estar aqui, né, para trazer, para compartilhar com vocês aquilo que Deus falou ao meu coração durante esses dias, né, enquanto eu estive orando e buscando dele o que eu deveria estar trazendo, né? Eu queria que vocês abrissem a palavra de vocês em Mateus 7, versículos de 24 a 28. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caíram a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Nesse capítulo 7, né, a gente vê, né, Jesus mais uma vez ensinando a multidão, né, como ele sempre fazia. Se você for lá ler Mateus, Marcos, Lucas, você vai ver várias vezes Jesus com a multidão, né, e ensinando a eles, né, ou através de parábolas, né, ensinando, sempre ele estava ensinando alguma coisa, né. E nesse texto que a gente leu agora, ele fala sobre dois tipos de terreno. Ele fala sobre a rocha e sobre a areia. E eu queria te perguntar uma coisa. Aonde você tem construído a sua casa? Aonde você tem construído a sua vida? Que tipos de materiais você tem usado? Você tem construído a sua casa na areia ou a sua casa está construída na rocha? Para mim, a primeira coisa mais importante quando a gente vai construir uma casa é escolher o terreno, certo? Eu não entendo muito de obra, não, mas vamos lá. Foi onde eu fui pesquisar as coisas. Então, a gente tem que escolher o terreno e fazer um alicerce. Tem que ser um alicerce o quê? Bem fundamentado, né? Ele tem que estar bem feito, porque esse alicerce que vai dar sustentação à casa, né? Que vai dar estrutura. Se for um alicerce fraco, né, pode acontecer algum problema mais tarde. Então, a primeira coisa que a gente precisa é escolher o terreno e construir um alicerce. No versículo 25, vocês podem ver, ó, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seu alicerce na rocha. Ela tinha um alicerce bem feito. O seu alicerce está bem feito? O alicerce da sua família, da sua casa está bem feito? Bem construído na rocha? O alicerce, o nosso alicerce tem que estar fundamentado na palavra do Senhor, né? O alicerce de todo cristão, né, da nossa família, ela tem que estar fundamentado na palavra do Senhor, né? Ele é a nossa rocha. Em 1 Coríntios 3:11, vai dizer assim, ó, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi feito, isto é, Cristo Jesus. Ele é o nosso alicerce. Se a gente for pegar a nossa Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, né, do primeiro livro até o último, né, toda a palavra, toda a Escritura, ela fala de Cristo. Ela fala da sua missão, ela vai falar do caráter dele, ela vai falar do propósito dele para as nossas vidas, que é a salvação, né? E a gente vai encontrar ali lições para educar filhos, para relacionamentos, para como a gente deve se comportar, como é a nossa vida ética, tudo a gente vai encontrar na palavra de Deus. Então, ele é o nosso fundamento, né, o nosso alicerce. Uma família fundamentada na palavra, ela tem que viver os ensinamentos de Cristo. Os ensinamentos de Cristo têm que refletir na nossa vida. As pessoas têm que olhar para a gente e ver Cristo em nós.
né? Então, uma família fundamentada na palavra é uma família que vive os ensinamentos de Cristo, obedecendo, guardando, praticando, né? Esse é o nosso papel, né? Se a gente está fundamentado na rocha, a gente tem que viver assim, né? Em Salmos 119, versículo 11, vai dizer assim: guardei tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Então, guardar e praticar. A gente precisa fazer as duas coisas, né? As duas ações. Guardar. Como é que você guarda a palavra de Deus? Eu guardo a palavra de Deus quando eu estudo a palavra dela, quando eu oro, quando eu busco a Deus, quando eu quero conhecer mais a Deus. Dessa maneira, eu estou guardando e praticando. Praticando e fazendo aquilo que a palavra de Deus diz que eu preciso fazer. A palavra de Deus diz que eu preciso amar o próximo como a mim mesmo. A palavra de Deus diz que eu preciso pregar o evangelho dele. A palavra de Deus diz como eu devo tratar os meus filhos, o meu esposo, as pessoas que estão ao meu redor. Então, isso é praticar a palavra de Deus, né? Se a gente tiver um alicerce fundamentado na palavra, pode vir o temporal, pode vir os ventos, né? Agora, nesse momento, a gente pode dizer que a gente está passando, né, por ventos, né, por temporais, né? Cada dia a gente recebe uma notícia de alguém que a gente conhece que faleceu, alguém que está no hospital, alguém que está precisando de oração, né? Você não deve sair de casa. Então, nós estamos passando por momentos, né, que aos olhos do homem são incertos, mas para Deus não é, porque Ele está no controle de tudo. E se a gente está fundamentado nessa rocha, a gente vai passar firme. Pode vir as tristezas, a gente vai ficar triste, a gente vai chorar, né? Perdas dessas pessoas, a gente vai chorar com saudade da nossa família, porque a gente, né, só se vê pela aquela chamada de vídeo. Graças a Deus que nós chegamos nessa época da tecnologia, né? Às vezes, quando você faz chamada de vídeo, é uma confusão, né? 10 pessoas ao mesmo tempo, todo mundo quer falar, todo mundo quer... Você não se escuta, mas é um momento ali de você estar se confraternizando, você está vendo aquela pessoa que você ama, né? Mas vai passar. Se você estiver na rocha, você vai passar de uma maneira diferente daquele que não está em Cristo, né? A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, por mais que a gente esteja triste, mas, ao mesmo tempo, a gente está alegre, né? A gente está sorrindo, a gente está brincando, né? Porque a alegria dele é a nossa força. Porque a minha certeza está depositada nele, de que isso vai passar, né? Porque ele diz que a gente pode passar pelas águas, mas que ele estaria conosco, né? A gente não iria se afogar, ele estaria conosco todos os dias das nossas vidas. Então, eu creio nisso, que ele está comigo o tempo todo, né? Ele vai me guardar, ele vai guardar minha família o tempo todo. Glória a Deus por isso. Mas por quê? Porque eu estou na rocha, porque eu sei quem é o meu alicerce, querido. Transforme Deus na rocha da sua vida, no alicerce da sua vida. Os problemas vão vir, como eu falei, né? Mas vão passar, né? Coloque Deus em primeiro lugar. Esses são os nossos ventos que a gente tem vivido nesses momentos, né? De dor, de sofrimento, de angústia, de tudo. Mas coloque Deus nisso tudo. Uma outra coisa que a gente precisa numa casa são paredes. Alguém já viu casa sem parede, só com alicerce? Precisa da parede, né? Então, essa parede ela pode ser de vários materiais, de tijolo, de madeira, de drywall, como o pessoal tem feito agora, né? De várias maneiras. Mas precisamos de parede. E essa parede dá o sentido para a gente de privacidade, de intimidade na família, né? O que a gente tem visto também acontecer muito hoje, né? Uma exposição das famílias, né? As pessoas botam nas mídias sociais o tempo todo, né? Olha, fulano botou lá a foto da família dele, foi para não sei aonde, foi para não sei o quê. A gente está querendo sempre se basear na família do outro, né? Porque, olha, que legal que foi passear, que não sei o quê. As pessoas expõem, às vezes, os seus problemas, as suas brigas entre a família, nas mídias sociais, nas coisas, né? A gente não deve fazer isso, né? A gente deve preservar a parede, né? A parede aqui, a gente está aqui dentro da igreja, né? Quem está lá fora não está me vendo aqui dentro, né? Não sabe que eu estou aqui, não sabe quem está sentado aqui, né? Porque a parede, ela protege, ela dá privacidade. Então, a gente precisa proteger, dar privacidade à nossa família, né?
O que a gente tem visto muito hoje, queridos? A falta de amor, a falta de equilíbrio, a falta de bom senso dentro das famílias, né? Em tratar uns aos outros, em tratar questões dentro da nossa família, né? E é dentro da nossa casa que a gente tem que resolver as nossas diferenças, os nossos conflitos, né? Precisamos colocar as nossas famílias, né, no altar do Senhor em oração, né? Pedir a Deus sabedoria, né? Pedir a Deus discernimento de como a gente vai lidar com aquilo, como é que a gente vai agir dentro da nossa casa, né? Ter mais amor, mais paciência uns com os outros, né? A gente precisa fazer isso. E, às vezes, quando a gente não consegue dar conta daquela situação, e aí a gente pode recorrer a um profissional, ao pastor, mas cuidado com a quem você recorre, a quem você leva a situação da sua família. Às vezes, você acha que aquela pessoa vai te ajudar, e ela não vai te ajudar, ela vai acabar contando para o outro, para o outro, para o outro. Né? Assuntos de família, questões a gente resolve dentro da nossa casa, e a gente tem visto hoje as pessoas colocando na mídia, né? Espalhando. Né? Precisamos ter cuidado com a nossa família, precisamos proteger a nossa família, né? E é dentro dessa casa que a gente vai construir os nossos relacionamentos, os nossos laços no dia a dia, né? O amor, o respeito, a honra, a união, né? A palavra de Deus tem, como eu já disse, orientação para isso tudo, né? Como você vai tratar o seu filho, né? Filho, você tem que honrar o seu pai e sua mãe. Pais, não irem os seus filhos, né? Quando tiver que corrigir com a vara, a palavra de Deus fala isso, né? Fala de como você deve tratar, a esposa deve cuidar do seu lar, o marido deve tratar a esposa, né? Tudo isso a gente encontra na palavra de Deus. É uma palavra rica, uma palavra para mim e para você, né? Para a gente chupar essa palavra, sabe, esponja, quando a gente bota a esponja seca assim numa bacia de água e ela chupa a esponja. É assim que a gente tem que fazer com a palavra de Deus, né? Chupar a palavra de Deus e praticar, né? Estar todo dia em comunhão com ela, estar todo dia procurando ler a palavra de Deus. Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? Senhor, o que eu preciso mudar na minha vida? O que eu preciso corrigir? É isso que Deus quer de nós, queridos. É isso que Deus quer. O pastor tem colocado, né, colocou para um mês inteiro o programa para o culto doméstico. Que maravilha! Às vezes você, não sei o que eu vou ler. Está lá. Ele já está dando a direção, pega lá, vai ler. 10, 15, 20 minutos que você gasta, 25 minutos, né, cada um. Lá em casa a gente faz assim, a gente canta, cada um lê um versículo, e depois cada um comenta aquele versículo que a gente mais gostou, que falou o seu coração. Né? É assim, é um momento ali de comunhão, que você para o que você está fazendo para você estar com os seus. Né? Faça isso. Se você não está fazendo, comece a fazer. Né? Vocês vão ver quantas bênçãos, né? Como é legal, né? Como é gostoso estar ali você compartilhando a palavra de Deus junto, né, com a sua família. Quando nós não vigiamos a nossa família, quando nós não vigiamos os nossos relacionamentos, a gente acaba abrindo brechas para o diabo agir na nossa família. A palavra de Deus diz que ele veio para matar, roubar e destruir, né? Que ele fica andando ao redor da gente, né? Para a primeira brecha que ele tiver, ele vai atacar, né? A família é um projeto de Deus. Quando Deus criou o homem e a mulher, lá em Gênesis, né, Deus já sonhava com a família. Né? A família é um projeto de Deus, é a menina dos olhos do Senhor. E o diabo quer destruir a família, e a gente tem visto cada dia mais, né, bombardeios, coisas na mídia, destruindo a família, desconfigurando a família. Ame a sua família, vigie o que entra na sua casa, pela televisão, pelo celular, né? Vigie aquilo que você fala para o seu filho, para o seu cônjuge, para a sua mãe, para o seu pai. Palavras ferem, palavras marcam. Então, a gente precisa vigiar, né? A gente precisa pedir perdão. Se for algum momento, alguma coisa que você falou, que você fez, peça perdão àquela pessoa. Peça para Deus gerar no seu coração o perdão para você perdoar aquela pessoa. Ou então você fala: olha, fulano, você fez isso, meu filho, eu não gostei, você fez isso e não foi legal. Né? Nós precisamos tapar as brechas da nossa casa. Às vezes, uma coisinha que você acha que não é nada demais, mas é ali
que o diabo vai agir para destruir a sua família. E quando você vê, já tem uma confusão armada dentro da sua casa. Então, vigia, meu querido. Vigia, porque a família é muito preciosa. Ela é preciosa para o Senhor, né? Ela é preciosa para nós, né? Ela é preciosa para mim, ela é preciosa. Eu acredito que ela seja preciosa para você, a sua família. Então, tome conta da sua família, ame a sua família. Eu ontem estava lendo um artigo, achei muito interessante, com essa questão da gente de vigiar, de mídia, né? Um jornalista americano, ele trabalha numa rede lá, acho que é BBC, se eu não me engano. E aí ele fez uma reportagem na casa dele, mostrando que a casa dele era muito segura. Então, ele mostrou todas as trancas que ele botou na casa, ele botou alarmes sofisticados, ele botou uns dispositivos na janela que elas não abrem por fora, né? E mostrou, filmou aquilo tudo, mostrou para os telespectadores dele. E, um belo dia, ele estava na emissora fazendo um outro programa. Quando ele chegou em casa, não tinha nada dentro de casa. Tinham levado tudo. Não tinha um móvel, não tinha um eletrodoméstico, carregaram tudo. Ou seja, ele estava mostrando para os ladrões que roubaram como entrava na casa dele. E, às vezes, a gente faz isso também. A gente acaba mostrando, dando brecha, né, de como entrar na nossa família, né, de como a nossa família pode ser abalada com as coisas. A gente está fazendo essas coisas também, mostrando ao diabo como é. Eu brigo com... Ela briga com o esposo dela por causa disso, então é aqui que eu vou atacar. Nas mínimas coisas, irmãos. E esse é um tempo que a gente tem ficado muito em casa, né? As pessoas têm trabalhado em casa, ou as pessoas não têm ido trabalhar, os filhos estão em casa por conta da escola, né? Eu já falei que quando acabar a quarentena, posso pegar meu diploma de professora, né? Porque são 2, um de manhã e um de tarde, e a gente fica lá e faz trabalho, e tira foto, e manda foto, e estuda junto, e vê a prova, e vê não sei o quê. Então, eu já posso tirar até meu diploma de professora. Brincadeira com os professores. Vocês são muito, 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 muito importantes. Parabéns a vocês, porque vocês aguentam as crianças, 20 e poucas crianças na sala de aula. Às vezes, com dever, a gente já fica doido. Imagine 20 e poucos. Parabéns a vocês, professores. Mas, voltando aqui, precisamos, queridos, estar atentos às nossas famílias. Em Provérbios 24, 3 e 4, fala o seguinte: com sabedoria se constrói a casa, e com entendimento ela se fortalece. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem de toda espécie de bens. Então, se falta sabedoria, peça a Deus, né? Peça a Deus sabedoria. Senhor, como vou administrar a minha casa? Né? Que com sabedoria se constrói a casa, e com entendimento ela se fortalece. Né? A gente fortalece a nossa casa. Um outro aspecto muito importante que a casa precisa ter, né, é o telhado. Uma casa sem telhado, o que acontece? Se chover, molha tudo, né? O vento vai passar pelas paredes, mas vai entrar para dentro da casa, né? O telhado, ele representa proteção, abrigo, né? É uma das, para mim, todas as partes da casa são importantes, mas o telhado também é muito importante, né? Nossa proteção, ela está em Deus, como eu já falei. No Salmo 121, eu destaquei alguns versículos aqui. No versículo 1 fala assim: olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O Senhor é o seu protetor. O Senhor está ao seu lado, como sombra que o abriga. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. Então, se o Senhor é a nossa proteção, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso abrigo, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa esperança, e Ele é o mais importante de tudo, a nossa salvação. A minha e a sua salvação. Não adianta tudo isso que eu falei se a gente não tiver a nossa salvação em Jesus. Né? A gente vai ter uma boa família, vai se relacionar bem, vai ter uma casa estruturada, mas se eu não tiver a salvação, que é o mais importante, né,
eu não tenho nada. Eu preciso ter a salvação. Jesus morreu na cruz para me salvar e salvar você. Então, nós precisamos estar postos no Senhor. De pouco vale, olha só, a gente ia ao médico. Vou ao médico, o médico me passou um remédio. Eu cheguei em casa e falei, não vou tomar esse remédio aqui não, para quê? Ele não sabe de nada, isso aqui não vai me curar. De pouco vale eu ir ao médico e não tomar o meu remédio. Ao mesmo tempo, de pouco vale eu vir à casa de Deus, eu sentar aqui nesse banco, eu conhecer ao Deus que todas as pessoas falam aqui, mas se Ele não estiver no meu coração, não vale de nada. Se eu não tiver aceitado o Senhor como meu Salvador, não vale de nada. E isso acontece muito, queridos. Muitas pessoas vêm aqui, sentam, ouvem e vão embora, mas não têm o Senhor como Salvador da sua vida. Ou não praticam aquilo que Ele ensina, ou não ouvem e não fazem aquilo que Ele ensina. Não adianta de nada eu fazer isso. Eu sentar aqui e não ter o Senhor como meu Salvador. Eu ouvir, ouvir e ouvir e ouvir e ouvir, não vai fazer de mim uma pessoa salva. Eu preciso convidar o Senhor para entrar no meu coração, para Ele ser o Rei da minha vida, o Rei absoluto da minha vida, da minha casa e da minha família. Eu preciso colocar isso a cada dia no altar do Senhor. Senhor, eu quero que o Senhor seja o Rei absoluto da minha casa e da minha família. Em Tiago 1, versículo 22, vai dizer assim: não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmos. No versículo 23 vai dizer: pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Então, se a gente não tiver o Senhor como Salvador da nossa vida, e se a gente não praticar a palavra dEle, vai ser a mesma coisa como diz aqui no versículo. A gente vai olhar o espelho, eu olhei o espelho. Estou de calça jeans, tênis preto e a blusa preta. Saí na rua. Já não sei mais se o meu cabelo está direito, se está para cima, se está... Porque eu já não tenho mais a imagem do espelho. E assim vai ser nas nossas vidas. A gente precisa aceitar o Senhor como Salvador. O Senhor precisa ser o Rei absoluto da minha e da sua vida. O Senhor precisa ser o Rei absoluto da minha e da sua família. E Ele quer isso, querido. O Senhor quer fazer parte disso. Ele quer fazer parte da sua família. Ele quer fazer parte da sua vida. Basta você convidar o Senhor. Senhor, eu quero que o Senhor entre no meu coração. Eu quero que o Senhor reine no meu coração. Eu quero que o Senhor esteja na minha família. Problemas a gente vai ter. Deus não vai entrar com uma varinha de condão e vai bater assim, pum, nada mais vai acontecer. Vai, mas vai ser diferente a maneira que você passa pelos problemas. É diferente a maneira que você olha as coisas, porque você tem um alvo, você tem uma direção, você tem um Deus que te dirige, você tem um Deus que te guarda, você tem um Deus que te consola, um Deus que te conforta, um Deus que te ama, um Deus que disse que estaria todos os momentos da sua vida com você, em todo o tempo. É diferente, querido. Então, abre o seu coração. Eu convido a você a colocar a sua família no altar do Senhor nesse momento. Coloque aquilo que precisa ser tratado dentro da sua família, aquilo que precisa ser tratado no seu coração, aquilo que precisa ser tratado na sua vida, coloque aos pés do Senhor. E se você não conhece o Senhor, se Ele não é o Rei da sua vida, o seu Salvador, que você possa abrir o seu coração nesse momento e convidar o Senhor para Ele entrar na sua vida, entrar no seu coração. Porque quem está com Deus, quem anda com Deus, a gente tem uma paz que o mundo não entende. A gente tem uma paz, a gente tem uma alegria que as pessoas não entendem, mas porque a gente tem um nosso Salvador, que morreu na cruz por mim e por você, e que Ele está aqui, e que Ele quer fazer parte da sua vida, Ele quer fazer parte da sua história, Ele quer reescrever a sua história. Convide ao Senhor para entrar no seu coração nesse momento.
né? Se você não aceitou a Jesus, você pode ir na sua casa, aonde você está. Se você não precisa estar numa igreja, né, para você aceitar a Jesus, você pode aceitar Jesus em qualquer lugar, andando na rua, sentado aí na sua casa, nesse momento. Convide ao Senhor para Ele ser o Rei absoluto da sua vida, ser o Rei absoluto da sua família, querido. Alicerce a sua casa na rocha, a rocha que é o Senhor, né? Ele quer fazer morada no seu coração. É só você dizer: Senhor, eu aceito, Senhor, eu quero, Senhor. Senhor, olha para a minha casa, olha para a minha família, Deus. Trata aquilo que precisa ser tratado, cura o que precisa ser curado, mude o que precisa ser mudado, Senhor. Mas comece em mim, Deus. Comece em mim a mudança, comece em mim o tratamento, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, que Tu possa estar, meu Pai, visitando a cada família agora, neste momento, Pai. Eu coloco, Senhor, a minha família no Teu altar, Pai. E convido a cada um de vocês a colocarem as suas famílias no altar de Deus. Ah, Pai, o Senhor é o Deus que nos sonda e nos conhece. A Tua palavra diz isso, Pai. Tu conheces o nosso sentar e o nosso levantar, Pai. Tu sabes o que cada um de nós precisa, o que cada família precisa nesse momento, Pai. Que o Senhor possa estar, Pai, com Teu Espírito Santo, indo de encontro, Pai, tratando, renovando, curando, meu Pai. Ah, Deus, tocando nos corações para que sejam liberados perdão, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Ó, Deus, Tu és vivo, Senhor. E Tu diz, Senhor, na Tua palavra, que o Senhor estaria conosco todos os dias, Pai. E eu creio nisso, Senhor. Ah, Pai, visita cada família nesse momento, Pai. Visita, Senhor, aquelas famílias, Pai, que estão em dor, enlutadas, meu Pai. Ah, Deus, que o Senhor refrigere o coração delas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Visita, Senhor, nesse momento os hospitais, Pai. Senhor, que o Teu sopro de vida chegue nesses leitos, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E aquelas pessoas, Pai, que não Te conheçam, que eles possam abrir o coração para o Senhor e convidar o Senhor para entrar, convidar o Senhor para ser o Rei absoluto das suas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Visita, Senhor, cada família, Pai. Coloca, o Senhor, a família da nossa igreja, coloca, Senhor, as famílias, Senhor, que estão nos assistindo, Pai, que não são daqui ou que não pertencem a nenhuma igreja, Pai. Que o Senhor visite-as neste momento, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor. Obrigada porque o Senhor tem estado conosco, tem cuidado de nós, Pai. Em nome de Jesus.